E as regras do jogo são as instituições. Então, se vocês pegarem o Palmeiras, ou São Paulo, ou Corinthians, são organizações. As regras, como que os jogadores interagem dentro do campo ou fora do campo, são as instituições. Tá? E o juiz é o quê? Ele levantou a mão primeiro. Eu já... Isso aí, no caso do time, não são os jogadores, a organização não é quem define as regras. Por exemplo, a FIFA seria a organização. A FIFA é uma outra organização. No entender do Douglas North. Os próprios jogadores são organizações. Porque você tem vários níveis de organização. Tá certo? Então, você tem o governo brasileiro, que organiza o país. Dentro do país, você tem mais um monte de organizações. Tá certo? Tem organizações de vários níveis. Tem organizações... Então, por exemplo, nada pode ir contra a Constituição brasileira, que é uma regra de nível superior relacionada à organização Estado brasileiro. Então, esse é o nível superior dentro do território nacional, porque também tem outras organizações que, dependendo de como a gente se coloca em relação, por exemplo, à Organização das Nações Unidas, essas podem ser superiores, elas podem subordinar, inclusive, a regra nacional de determinados países aceitam. Então, tanto organizações quanto instituições têm hierarquias, tá? Mas continuam sendo organizações. Tá aí, não. É mais ou menos o que ele perguntou, porque aí o juiz ele é uma organização. O juiz é um membro de uma organização. Tipo, da FIFA, que determina as regras, ele vai colocar... Existe a organização, existem os membros da organização. As pessoas são membros das organizações. Eu sei que a comparação tem que ser feita assim, 100%, mas pelo que eu entendi, pelo menos é que no futebol, por exemplo, tomando esse exemplo, as regras foram estipuladas, foram dadas. E no caso das instituições, pelo menos feito pela leitura do Martin Thomas, na verdade as instituições estão dentro da sociedade, são endógenas. Então, essa comparação na forma como as regras são criadas entre futebol e entre as instituições do futebol e as instituições econômicas, as instituições políticas, na verdade a origem delas são diferentes, ou não? Então, você está tocando num assunto que é o cerne do curso, certo? Como que as instituições são criadas e como que elas são mantidas. Esse é o cerne, que é o que o North e o Nelson Winter principalmente discutem quando eles estão discutindo mudança institucional, né? Porque toda regra surge de alguma mudança de regra, né? Mesmo que não existisse nenhuma regra, a criação de uma regra é uma mudança de ambientes de regras. Certo? Então, quando você já está pensando na mudança da regra, você já está pensando na mudança institucional. Esse é o objetivo maior do nosso curso, é entender esse processo. Tá? Uma coisa é a mudança, outra coisa são as regras. As regras são as instituições. Não é bem assim, eu vou explicitar um pouco melhor isso. Tá? O North, voltando, o North, ele diz que as regras são as instituições e o time, as pessoas, são o time, são a organização. Como que as regras do futebol foram criadas é uma outra questão. Hoje, as regras do futebol são essas que a FIFA aceita. E que todos os times têm que se subordinar, porque todos os times se reportam, aceitam o campeonato mundial, ninguém se lembra. Não teve ninguém que fez uma reforma, tá certo? Uma contra-reforma, não teve nenhum Lutero, nenhum Calvino do futebol para criar outras regras. Certo? Então, são essas que existem. Elas foram assim desde o início do futebol? Não. Na verdade, tem um processo histórico atrás da trajetória do futebol que trouxe o jogo para essa situação que ele está hoje. Isso quer dizer que vai continuar para todo sempre assim? Não. Pode ser que resolva. A Fórmula 1. A Fórmula 1, todo ano tem mudança de regra. Todo ano. Tem futebol que é mais... Tem esporte cujas regras são mais estáveis e esportes cujas regras são mais voláteis. Mas todos mudam alguma hora. Certo? Como, por quê? Isso é o que nós vamos discutir mais para frente. Não vamos botar o carro na frente dos bois.
Tá? Mas é fundamental entender isso. Mas o importante aqui, que nós temos que entender, é o que são instituições e o que são organizações. Tá? Então, o NORF, voltando, ele tem essa definição, que é uma definição que virou clássica, que todo mundo usa. Todo mundo usa. O time, a organização e as regras do jogo são as instituições. Agora, me expliquem como é que fica o time de futebol brasileiro, o soccer, sem as regras dele. O que são 11 pessoas num campo se não souberem o que são as regras? Elas são um time? Não. Elas são 11 pessoas ali, uma olhando para a cara do outro agora. Elas não são um time. Elas não têm nem como se organizar, eles não sabem o que estão lá para fazer. Outro, vice-versa. O que são as regras do futebol se não tiver ninguém para jogar futebol? Letra morta. Como tem muita lei que ninguém obedece, que não serve para nada. Então, tem autores como, por exemplo, o Hodgson. Como o Hodgson, que diz que instituições e organizações são a mesma coisa. Isso que é uma coisa só. Que não dá para separar instituições e organizações. O que, na verdade, ele tem razão. Concorda? Porque não é possível você falar em organizações sem saber quais são as regras relacionadas àquela organização. E vice-versa, não dá para falar em regras sem saber qual é a organização, quem são as pessoas que vão estar agindo segundo aquelas regras. Né? Então, na verdade, o que o Hodgson fala é que organizações e instituições são dois lados de uma mesma moeda. Uma moeda ela tem faces diferentes. Né? De um lado está escrito, do outro lado geralmente tem uma efígie, alguma coisa, uma figura, uma rainha da Inglaterra, sei lá, qualquer coisa. De um lado tem um valor, do outro lado tem um símbolo. Né? São coisas diferentes. Ao mesmo tempo, é a mesma coisa. Então é um pouco assim a duíssima trindade. São duas em uma. Tá? Não dá para separar, não tem como separar. Mas a noção é essa. Tá? Que o NORF, o que ele faz? Ele usa uma forma figurativa de falar para ser didático. É um recurso didático. Ele também, eu duvido que ele acredite que organizações sobrevivam sem instituições e vice-versa. Ele sabe que não tem como isso aconteça. Né? Mas para facilitar a conversa, o entendimento teoricamente do que se está falando, ele usa esse artifício. Regras, instituições, organizações, time, né? Pessoas. Tá? Então, isso são as instituições. As instituições são as regras. No entender do Douglas North. E o que elas fazem, essas regras, segundo o Acemoglu e os outros coautores? Elas moldam os incentivos dos atores-chave. Quem seriam os atores-chave? O que passa pela cabeça de vocês pensando em ator-chave? A população? Agente econômico? Quem formula a política? Quem que formula? São os próprios sujeitos. São os indivíduos, sujeitos às regras. Ele dá o pequeno exemplo de que os indivíduos precisam de um incentivo para, por exemplo, para conseguir investimento, para conseguir inovação tecnológica. Uhum. Então, não, o incentivo acho que é tranquilo, né? Todo mundo diz, por exemplo, se a taxa de câmbio desvaloriza, tá? Os produtores agrícolas vão investir na produtividade deles. Então, isso é certo. Não tem uma mudança de regra que favorece a exportação, o cara vai achar que vale a pena ele investir no negócio dele, porque vai poder exportar mais. Então, o incentivo é disso que ele está falando. São regras, tá certo? Que vão influenciar o comportamento das pessoas, positivo ou negativamente, pode ser negativamente também. De qualquer forma, são regras que vão influenciar o comportamento das pessoas. Mas o importante aqui é que ele está destacando um conjunto de pessoas. Tá? Claro, quando uma taxa de câmbio muda, todo mundo
vai ser afetado pela mudança da taxa de câmbio. Quem é importador, quem é exportador, quem não é nem importador nem exportador, quem é consumidor, quem vai viajar para o exterior, quem vai vir para o Brasil. E não é nem só os nacionais que vão ser afetados, né? É um número enorme de pessoas. Agora, por exemplo, o turista americano que vem para o Brasil e que vai ser afetado pela mudança da taxa de câmbio, ele pode ser considerado um ator-chave? Ele é subordinado, tá certo? Ele é um ator que vai se submeter a essa regra se ele vier para o Brasil. Agora, será que ele pode ser considerado nesta categoria de ator-chave? Não, não pode. Por que ele não pode? Mais ou menos vocês já falaram. Porque não é agente econômico. Ele é agente econômico, ele vem aqui gastar. Mas ele não investe. Ele pode ser um investidor estrangeiro, vai ser afetado também pela taxa de câmbio, não precisa ser turista. É porque o país que no qual ele está inserido tem outras instituições econômicas e ele Não, nem vai pegar essa... Não, porque não tem nada a ver com as do país dele, tem a ver com as nossas só. E nele, na condição de turista ou de investidor estrangeiro. Ele não tem influência sobre as Ele regras. não tem influência sobre as regras. Ele não decide. Ele não tem meios de influenciar as regras. Os meios de influenciar as regras podem ser de várias naturezas, certo? Por exemplo, quem é que, de fato, no caso específico da taxa de câmbio, quem são os atores-chave diretamente, como atores-chave diretos? É o Banco Central, é a diretoria do Banco Central, tá certo? O Ministério da Fazenda e, obviamente, a Presidência da República. É desse triunvirato aí que vai surgir a política cambial brasileira. O Banco Central foi criado como sendo totalmente independente, né, e a política monetária e cambial não seria influenciada, não deveria ser influenciada pelo Ministério nem pelo governo. A gente sabe que não é isso que acontece, né? Essa coisa de independência do Banco Central é uma coisa que é uma quimera, e que o ministro da Fazenda, sei lá, se a dívida externa está pressionando, obviamente que a política cambial, nós já tivemos vários casos disso, tá certo? A política cambial acaba sendo uma forma de aliviar o peso do endividamento externo, né? Prejudicando exportadores, etc. e tal. Então, no caso da taxa de câmbio especificamente, os principais atores-chave, existem vários atores-chave, mas os principais é o governo federal com esse pedacinho do governo federal. Se vocês pensarem no Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura também é um ator-chave, só que com interesses divergentes do Banco Central, no caso que eu citei, divergentes do Banco Central e do Ministério da Fazenda. Porque para o Ministério da Agricultura, o ideal seria que a taxa de câmbio tivesse desvalorizada, não valorizada. Né? Mas ele, voto vencido. É chave também, por quê? Porque participa da decisão. É ator-chave também, porque participa da decisão. Certo? Agora, os produtores de soja brasileiros, eles são atores-chave nesse caso específico? É claro que, veja, outra coisa importante para atores-chave, depende da questão que está sendo estudada, está analisada. Tá? Nem todo ator-chave é ator-chave para todas as circunstâncias. Tá? Então, no caso da taxa de câmbio, os produtores de soja são atores-chave? São atores-chave. Porque eles têm organização, eles têm representação, eles têm a bancada ruralista no Congresso, tá certo? Eles influenciam. Né? Os consumidores brasileiros são atores-chave? Indiretamente. No longo prazo, sim. Mas até no curto prazo, dependendo da intensidade do protesto, do problema. Mas é muito mais por tabela do interesse do governo. Senão ele perde voto. Por exemplo, o controle de inflação. Tá certo? Pelo menos no Brasil é o que a gente percebe, né? Nos Estados Unidos, o movimento dos consumidores é muito mais forte. Existe uma organização muito mais atuante de consumidores, né? O Brasil melhorou bastante
por exemplo, a gente já consegue reaver dinheiro de volta, a gente não consegue reaver produto de volta, né? Mas às vezes você leva para casa o troço, não gosta, ou sei lá, pegou só para usar uma noite, no dia seguinte eu só não gostei, devolve, o pessoal te devolve o dinheiro, né? Aqui a gente não chegou nesse ponto ainda, mas o dinheiro a gente já consegue, fica o crédito, não é o dinheiro, fica o crédito, né? Eu tenho tido experiência de ter crédito, já é alguma coisa, mas o consumidor é muito mais difuso, certo? O interesse do consumidor é muito mais difuso, e principalmente esse que é o ponto-chave, e por aí que vocês já vão começar a perceber a importância das organizações. Os consumidores têm muito maior dificuldade de se organizar, por exemplo, do que os produtores de soja. Os interesses dos produtores de soja são contrários aos interesses dos consumidores, certo? Em certa medida. Por quê? Encarece as importações, o consumidor, o melhor é que as importações sejam baratas, que a taxa de câmbio esteja valorizada, mas o produtor de soja que vai exportar é melhor que esteja desvalorizado. Então os interesses são conflitantes. Só que os produtores de soja são um grupo muito pequeno dentro da sociedade brasileira, enquanto que os consumidores são a sociedade brasileira inteira. E essa é a primeira variável que o Mansur Olson aponta como determinante da capacidade de produção de cooperação. Quanto menor o grupo, tá certo? Maior a probabilidade do grupo conseguir se organizar. Porque a organização é